Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre as diferenças entre os tipos de DIUs que existem hoje no mercado. Porque muitas mulheres se perguntam, eu gostaria de colocar um DIU, mas afinal, qual deles é o melhor? Meu nome é Júlia Barbi, eu sou ginecologista e obstetra e para responder essa pergunta eu já vou adiantando. Não existe o melhor DIU. Existe o melhor DIU para você, de acordo com o seu momento de vida, com os sintomas que você tenha ou não durante o seu período menstrual e também quais os efeitos colaterais possíveis dos diferentes DIUs que você estaria mais ou menos propensa a tolerar. Então vamos lá. Nós dividimos os DIUs em duas categorias, os DIUs hormonais e os não hormonais. Os não hormonais é o clássico DIU de cobre e mais atualmente nós temos o DIU de cobre com prata. Bem, como ele funciona? O DIU de cobre ele age dentro da cavidade uterina, liberando um pouquinho de cobre, sendo que esse elemento é tóxico para os espermatozoides, portanto, eles não sobrevivem para ir ao encontro do óvulo e possivelmente ocorrer a fecundação. Lembrando que nenhum tipo de DIU é abortivo, ele impede o encontro do óvulo com o espermatozoide. Muito bem, o DIU de cobre clássico, ele tem a duração de 10 anos, sendo que qualquer DIU pode ser retirado a qualquer momento, não precisamos esperar o prazo final para retirar, mas ele tem essa duração máxima de 10 anos. Sendo que esse efeito que é, vamos dizer, irritativo aos espermatozoides, ele também pode ser irritativo para o revestimento interno do útero, que a gente chama de endométrio. E daí vem o principal efeito colateral do DIU de cobre, que é o aumento do sangramento menstrual durante o período e também o aumento das cólicas. Então, estes dois efeitos colaterais principais podem acontecer com qualquer mulher que seja usuária de um DIU de cobre. Na tentativa de diminuir esse efeito colateral, a indústria colocou junto com o cobre a prata, para que diminua a dispersão do cobre dentro da cavidade uterina, potencialmente diminuindo esses efeitos colaterais. Mas também é possível ter o aumento do sangramento e o aumento das cólicas com o DIU de cobre com prata, embora ele seja menos provável de acontecer. Esse DIU de cobre com prata, ele tem a duração de 5 anos e a gente sabe que existem diversos modelos, mas a gente traz aqui de forma simplificada para vocês entenderem. Bem, qual é a mulher candidata a um DIU de cobre com prata ou a um DIU de cobre? Toda mulher que possua um útero anatomicamente normal, que deseja uma contracepção de longação. Porém, um detalhe muito importante, se essa mulher já tem um fluxo menstrual muito aumentado, com o desenvolvimento de anemia, por exemplo, ou cólicas intensas normalmente durante o período menstrual, talvez o DIU de cobre não seja a melhor opção para essa mulher. Por isso que a individualização da escolha deve ser realizada junto com seu ou sua ginecologista. Agora nós vamos falar dos DIUs hormonais e eu trouxe aqui para exemplificar, esse é o DIU Mirena. O DIU Mirena, nessa camadinha aqui, ele é revestido por levonorgestrel, que é um hormônio derivado da progesterona. E a progesterona é um hormônio que é saudável para a camada interna do útero, para o endométrio, ele impede a proliferação excessiva das células e ele tem praticamente nenhuma contraindicação. Lembrando que o hormônio derivado da progesterona é diferente do estrogênio que contém as pílulas contraceptivas combinadas. A pílula que contém estrogênio, ela tem algumas contraindicações clássicas, como por exemplo, a enxaqueca com aura, a hipertensão arterial, mulheres com histórico de trombose. Essas mulheres não podem usar o estrogênio contido nas pílulas, mas a progesterona, que é o hormônio derivado que contém o DIU hormonal, não há esse tipo de contraindicação, certo? Então isso é muito importante da gente saber também. E o que é importante a gente saber? O DIU Mirena, ele tem a duração de até 5 anos,
E ele vai promover uma atrofia, ou seja, uma diminuição da camada interna do útero, fazendo com que o sangramento menstrual diminua. Então, isso é particularmente útil naquelas mulheres que já têm um fluxo muito intenso, com problema de anemia, que tenham cólicas, pois esse DIU tende a diminuir as cólicas. Inclusive, a boa notícia para as mulheres portadoras de endometriose, que é uma condição que costuma acontecer cólicas terríveis durante o período menstrual e às vezes até fora dele. O DIU Mirena é uma das opções de tratamento que nós temos para endometriose. E como funciona? Então, aqui representa o útero e esse orifíciozinho representa o orifício do útero por onde nós vamos inserir o DIU. Aqui representa, então, uma mulher que já teve filhos, portanto, o orifício do útero é um pouquinho mais abertinho, isso questão de milímetros. Nós vamos inserir o DIU, como vocês podem ver, por meio desse orifício, e ele fica lá dentro da cavidade uterina pelo período desejado, mantendo sempre acompanhamento médico regular, ultrassonografias em dia, tudo certinho. E o que é interessante de você saber, né? Então, quando a gente vai retirar o DIU, nós puxamos por esse fiozinho e fica cerca de 2 centímetros fora do colo do útero, então lá para dentro da vagina, esse fiozinho que não é visível, não é aparente, apenas durante a relação sexual, às vezes o parceiro sente que existe o fio, mas às vezes ele não sente e isso não incomoda, não causa maiores transtornos. Agora, para poder exemplificar para vocês, uma mulher que nunca teve filhos, então o orifíciozinho do colo do útero é um pouquinho mais fechadinho e a gente vai colocar um DIU Mirena nessa mulher. Então, notem que é um pouquinho mais apertadinho, certo? Mas ele passa. O que foi desenvolvido, então? Para quem não conhece, esse é o DIU Cailina. E o DIU Cailina, ele tem a mesma composição do DIU Mirena, mas ele tem uma baixa dosagem hormonal. O DIU Mirena já tem uma dosagem pequena, mas esse aqui é uma dosagem ainda menor. E a gente vê que para as mulheres nuligesta, ou seja, que nunca tiveram filhos, a inserção é mais tranquila, certo? Porque esse DIU, ele é menorzinho ainda que o Mirena. E aqui ele fica durante esse período de 5 anos também. Então, tanto o DIU Mirena quanto o DIU Cailina, ambos têm a duração de 5 anos, a mesma eficácia, que é superior a 99,7%, e a gente sabe que os efeitos colaterais possíveis, tanto do DIU Mirena quanto do DIU Cailina, são praticamente os mesmos, que é a irregularidade menstrual, ou seja, não tem mais aquele ciclo cada 28, 30 dias, conforme a mulher estava acostumada a ter, mas tem algumas mulheres que até não se incomodam com esse efeito colateral, pois o sangramento vai diminuir, tá certo? Embora esse sangramento possa ficar bastante bagunçado, principalmente nos primeiros meses, mas a tendência é esse sangramento ir diminuindo aos poucos, até que em 60% das mulheres aproximadamente que inserem o Mirena ou Cailina, depois de 1 ano da inserção, esse sangramento fica inexistente, ou seja, a mulher entra no que a gente chama de amenorreia, ausência de menstruação, sendo que a gente sabe o motivo pelo qual ela não está menstruando, que é a presença do dispositivo intrauterino hormonal, certo? Então isso não tem influência, repercussão maior no seu organismo no longo prazo, como algumas pessoas poderiam pensar. Outro aspecto importante da gente falar é que pode haver uma piora da oleosidade da pele e da acne, principalmente nos primeiros meses. Isso é menos comum com o Cailina, por ele ter uma dosagem hormonal menor, porém pode acontecer. E tudo a gente vai equilibrando conforme os benefícios do DIU, principalmente o benefício contraceptivo e os possíveis efeitos colaterais. Bem, eu fiz um resumo aqui dos principais tipos de DIUs existentes, mas lembrando que a orientação individualizada, caso a caso, é super importante. Portanto, procure o médico ou a médica de sua confiança e esclareça suas dúvidas. Até mais!